Boa noite, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vai falar sobre Beyond Budgeting, que basicamente seria a evolução do orçamento ou simplesmente se desapegar do uso de um, tá? Ele pode ser visto como um limbo entre essas duas situações. Então, vamos começar para esse resumo não ficar muito longo. Introdução. Problemas comuns dos orçamentos tradicionais. Definição de objetivos facilmente atingíveis, pois é difícil encontrar um meio termo entre desafiante e alcançável. Por quê? Tem uma pressão muito grande para você conseguir bater, no caso, os objetivos ali do orçamento. Tanto na questão de você, por exemplo, não ultrapassar o teto de gastos, e da mesma forma você também para conseguir ali executar aquilo que foi planejado, porque muitas empresas colocam como indicador você realmente executar aquilo que se planejou dentro do orçamento, perfeito? Então você acaba escolhendo muitas vezes algo que fica próximo da zona de conforto. Você não vai pegar e tentar economizar muito, porque muitas vezes você não vai conseguir, então você nem se coloca esse desafio. Do mesmo jeito também que você não vai almejar ali grandes investimentos, pois muitas vezes talvez seja difícil você realmente fazer isso acontecerem, e você sempre está naquela situação de realmente tentar fazer algo que seja fácil de ser alcançado. Criação de reservas orçamentárias por meio de custos e receitas sobreestimados. Então, muitas vezes, você temendo aquela questão de não conseguir prever com exatidão aquilo que vai acontecer, você pega e coloca ali umas gordurinhas aqui e ali, de maneira que você consegue ter mais folga e caso realmente acabe se gastando mais daquilo que você espera, não tendo problemas. Então isso acaba gerando outra situação também que é problemática, que é a ideia de você chegar ali e criar de fato essas gorduras, tá? Então você começa a criar ali uma previsão que ela não é realista. Você está focando no seu bem-estar e não teoricamente da companhia. E fala os comprometimentos colaboradores, que apenas aceitam os objetivos de forma superficial e formal. Porque muitas vezes, até mesmo por não, digamos, isso é um termo meio complexo de ser discutido, mas que não veste a camisa da empresa ou algo assim, sabe? Então o funcionário, no caso, muitas vezes vai buscar sempre o benefício próprio e tentar fazer, digamos, com que as coisas sigam o caminho que para ele é mais proveitoso. Então muitas vezes, por exemplo, ele pode até mesmo mascarar algumas situações ou pode simplesmente pegar e realmente acho que mascarar seria o melhor termo possível, ou simplesmente não colaborar também para a coleta de dados, entre outras questões, para poder avaliar se realmente o orçamento está conseguindo atingir os resultados ou não. Porque buscando benefício próprio, ele vai pegar e vai tendenciar os resultados para que consiga, digamos, sair melhor em qualquer situação. Quando começou o Beyond Budgeting, daqui a pouco já fala exatamente o que se trata. Começou em 1972, quando o banco sueco Svenska Handelsbanken Svenska acho que é sueco em sueco. Então fica meio redundante. Mas enfim, começou a abandonar o orçamento tradicional por estar descontente com os seus resultados. Então o banco, no caso, viu que o orçamento tradicional de certa forma estava prejudicando o seu desempenho. Em 1998 foi criado na Inglaterra o BBRT, Beyond Budgeting Roundtable, formado por empresas que estavam descontentes com o modelo orçamentário tradicional. Então, basicamente, são vários problemas que a gente vem discutindo no passar das aulas. O orçamento em si só é uma ferramenta fantástica, tem suas aplicações e tem suas vantagens, mas, por outro lado, ela acaba dando uma certa engessada, porque ela é algo imperativo, é desenvolvido um orçamento e as pessoas que estão abaixo devem seguir. Só que, às vezes, a realidade é muito mais dinâmica do que aquilo que se prevê. Então acaba se tornando complicado e acaba gerando alguns atrasos e até mesmo algumas limitações. O seu intuito era a criação de um modelo de gestão que dispensasse o uso de orçamentos. Então a ideia era criar um modelo de gestão que fosse tão eficiente por si só, que não precisasse ter todo esse controle para as pessoas desempenharem as funções de uma forma bem eficiente. Então vamos lá. Agora, o que é o Beyond Budgeting? O Beyond Budgeting é um conjunto de processos alternativos que apoiam objetivos, reconhecimento, planejamento contínuo, demanda de recursos, coordenação dinâmica da empresa e um importante grupo de controle nos vários níveis de administração. O Beyond Budgeting exige mais confiança entre os participantes, mas não exige um processo anual de negociação que estabeleça uma meta fixa. Ele se baseia na flexibilidade, não somente na gestão, mas também como nas metas e objetivos estratégicos. Então, o que seria o Beyond Budgeting? Seria a ideia de você criar processos rígidos e sólidos, dentro da empresa, de maneira que você consiga pegar e deixar tão bem, digamos, as coisas tão bem amarradas e tão bem objetivas que as pessoas já sabem o que tem que fazer, mesmo não tendo esse controle orçamentário. Então, basicamente, você transforma, digamos, tudo que tem dentro da empresa em questões de metas e as pessoas se planejam e se organizam internamente para que essas metas realmente aconteçam. Se as metas são redução de custos, você cria, basicamente, digamos, vai desenvolver as rotinas para conseguir atingir esse objetivo, mas sem, digamos, explicar
tintim por tintim, que cada um deve fazer em cada situação, quanto pode gastar em cada tipo de coisa, etc. Entende? Ele amarra menos, porque ele simplesmente indica onde você quer chegar e dá mais autonomia para as pessoas de maneira que elas consigam traçar um caminho para atingir esse objetivo. Eu acho que agora talvez tenha ficado um pouquinho mais claro. Os principais problemas observados no modelo tradicional são manipulação de números para atingir resultados almejados. Então, basicamente, tipo, digamos que você tem algo com muito controle, as pessoas têm que se desdobrar mais para conseguir atingir aquilo. Então, muitas vezes aquilo não vai ser um dado realista, ou simplesmente as pessoas talvez até saiam fora dos objetivos da empresa para conseguir chegar e atingir esses pequenos objetivos que, no fim das contas, vai até contra o que a empresa realmente quer. O alto custo para sua elaboração, então são, talvez não necessariamente o custo financeiro, um custo, digamos, realmente com o pessoal, etc. ali, mas tem um grande gasto com tempo, efetivamente, tanto para fazer acontecer, montar o planejamento e orçamento, e também pegar e conseguir fazer seu acompanhamento e ver sua execução e todo o processo de controle em cima dele. Então não é algo fácil, sim, tem um grande custo financeiro em volta disso. E a falta de conexão do orçamento com o ambiente super competitivo do mundo atual. Isso eu falo bastante em todas as aulas. É complicado porque o mundo atual está cada vez mais dinâmico e exige que as empresas sejam mais reativas. Ou seja, que elas tenham capacidade de dar uma resposta independente. Em marketing e comunicação é muito fácil ver esse tipo de problema. Você vê, por exemplo, empresas mais engessadas competindo com empresas mais dinâmicas, e você vê que as engessadas acabam levando uma surra na publicidade. Isso é algo até engraçado, você vê, por exemplo, em campanhas publicitárias do Burger King contra o McDonald's, etc. Você vê essa diferença entre algo que é muito rígido e padronizado, entre algo que acaba sendo mais dinâmico e mais adequado para a supercompetitividade. Então o orçamento ele meio que acaba complicando essa situação, porque querendo ou não, ele é uma ferramenta que burocratiza mais ainda as coisas. Então se você precisar, por exemplo, de mais verba para fazer uma determinada coisa, e precisa disso rápido, provavelmente ainda não vai ser fácil conseguir essa verba, porque vai ter que passar por uma N tipos de aprovações hierárquicas até conseguir realmente fazer essa liberação. Então é algo bem complicado, todo esse amarramento tem suas vantagens, a questão de buscar uma melhor eficiência no uso de recursos, mas por outro lado também ele acaba atrapalhando às vezes até o crescimento da empresa, que muitas vezes seria melhor do que a empresa economizar, concordam? Pilares e princípios básicos. Pilares do Beyond Budgeting. Desempenho. Metas relativas. Então você, por exemplo, pode pegar, em vez do orçamento que ele é rígido e planejado por um ano, você tem uma determinada meta. Se acontecer uma situação ali que pode, digamos, alterar completamente esse planejamento e demanda mais recursos, ou simplesmente uma modificação em geral, basta-se alterar. Ele tem um certo nível maior de compreensão e de acessibilidade desse tipo de coisa. Recompensas para as equipes, então muitas vezes você pega e vai ter que criar, por exemplo, a partir do momento que a meta for atingida, você paga uma comissão para as pessoas, bônus e afins. Ele funciona por causa desse tipo de recompensa que acaba se tornando muitas vezes claro para o funcionário o que ele tem que fazer e o que ele vai buscar. Claro que essas metas, para gerar essas recompensas, tem que ser algo bem dimensionado, de maneira que você consiga, digamos, atingir uma sustentabilidade você vai ter uma sustentabilidade para atingir esses objetivos, correto? Você não vai pegar simplesmente, por exemplo, meta de venda. Meta de venda muitas vezes ela é meio vaga, porque muitas vezes, se for tratar igual eu já falei em sala, de produção efetivamente, tem algumas situações que acabam sendo complicadas, na parte de precificação, muitas vezes a superprodução de alguma coisa pode, às vezes, não dar tanto resultado quanto se almeja, porque é mais complicado para a empresa sair da sua curva de eficiência máxima de produção, digamos assim. Então as recompensas têm que ser objetivas, associadas, por exemplo, ao crescimento da empresa, atingimento de novos clientes e afins, coisas que realmente tragam retorno da empresa ao longo do tempo e que sejam vantajosos para todo mundo. Estratégias flexíveis, está basicamente os conceitos já falados, dinâmica, controle com base em indicadores de desempenho. Então, novamente, esses indicadores, as metas a serem atingidas, o que você realmente vai bonificar, isso tudo tem que estar muito bem planejado para que realmente a empresa tenha benefícios claros por atingir essas metas, perfeito? E que as pessoas consigam se empolgar e realmente se dedicar para bater essas metas, porque elas também vão ganhar com isso, ok? Então o segredo do Beyond Budgeting está basicamente nessa parte aqui. É extremamente importante que você consiga, digamos, engajar as pessoas e dizer claramente o que elas precisam fazer e recompensar elas por isso, para que a empresa atinja seus objetivos. Dessa forma você pode deixar elas mais soltas, que elas vão fazer por merecer, ok? Na maioria dos casos, né? Pessoas são complicadas em geral.
Comportamento, estabelecimento de objetivos claros, então as pessoas têm que saber onde elas têm que e realmente saber o que elas vão ganhar com isso. Motivação das equipes de trabalho, basicamente nessa parte da remuneração, entre outras questões que promovem o engajamento. Descentralização na tomada de decisão, então você dá mais autonomia para as pessoas aqui. Esse é um fator chave também para o sucesso do Beyond Budgeting e também entra essa questão de supercompetitividade. É fundamental que as pessoas tenham mais autonomia nas suas decisões. Dessa forma elas se sentem mais engajadas a trabalhar melhor, muitas vezes elas conseguem reagir mais rapidamente a problemas e buscar melhores soluções. A partir do momento que uma pessoa, todas as ações estão totalmente amarradas por uma gestão acima dela e assim por diante, essa pessoa acaba se tornando desmotivada para realmente contribuir com mais do que ela está ali, digamos, contratada para fornecer, ok? Então, quanto mais autonomia, normalmente as pessoas se sentem mais importantes, às vezes até podem receber menos, mas porque vão estar mais satisfeitas por um outro aspecto. Atenção ao cliente, isso aqui é um fator fundamental, isso aqui é válido para quase todo tipo de negócio, correto? Tudo bem que é meio batido falar, principalmente na área de marketing, que o cliente tem sempre razão, esse tipo de conceito, mas é realmente complexo você se desvencilhar disso aqui. Atenção ao cliente é realmente fundamental, porque é muito fácil gerar problemas quando você realmente não dá devida atenção aos seus clientes, correto? Porque é muito mais fácil um cliente reclamar do que elogiar. E esse tipo de situação é problemática quando a empresa é muito amarrada, porque muitas vezes a empresa não consegue reagir à crise no timing correto, ok? Direto estou vendo questões e gafes que empresas fazem pela televisão, tanto para atender mal o cliente, empresas que têm supermercados que vão lá e permitem que seus funcionários agridam cachorros ou agridam pessoas, ajam com preconceito, façam coisas horríveis, como por exemplo deixar uma pessoa falecida no meio do mercado, simplesmente e colocar objetos em volta para tentar disfarçar a situação. Esse tipo de questão bizarra, ela realmente acontece por uma falta de atenção ao cliente, uma falta de autonomia na tomada de decisão, entre outros problemas. Simplesmente deixar as pessoas agir às vezes no bom senso ali resolveria boa parte desses problemas. Mas não. A empresa muitas vezes ali ela vai demorar para reagir. Então, digamos, por mais que o problema de fato aconteça, vocês podem ver que nesses casos, muitas vezes a empresa demora para ir lá, aparecer na televisão, pedir desculpas, falar que vai trocar seus funcionários, etc. O timing nesse tipo de situação de gestão de crise ele é fundamental. Na parte de comunicação, você tem o timing certo, porque se você não se posicionar, o mundo vai te posicionar. Então, essa questão, dessa flexibilidade é extremamente importante por causa desse tipo de questão. Excelente uso de sistemas de informação. Então, teoricamente, ele é mais fácil de você também conseguir fazer esse controle e muitas vezes gerar dados que você consiga analisar e obter melhores resultados por meio da análise deles, ok? Por quê? A gente já falou já no início lá que realmente uma das grandes dificuldades para instalar um sistema orçamentário numa empresa seria a parte de uso de sistemas de informação, correto? Deixa eu tomar água, peraí. Aqui nesse caso, teoricamente, quando ele está menos amarrado, os objetivos são mais claros, você ainda assim vai ter que ter uma série de RPs na empresa, mas muitas vezes vai ter que ter menos pessoas alimentando as informações e, digamos assim, como vai estar menos amarrado, ele tem menos chance de dar erro também. Princípios básicos, governança e valores bem definidos. Então, basicamente, a empresa tem que ser norteada por processos que realmente façam sentido e consigam ali atingir um bom desempenho. Responsabilidade pelo desempenho e delegação. Então, as pessoas ali elas têm mais autonomia, mas ao mesmo tempo elas têm que ser responsáveis por aquilo que estão fazendo. Estrutura com base em processos. Aqui eu já fui falado, a empresa tem que ter uma série de processos sólidos que consigam nortear as pessoas para desempenhar corretamente suas funções. Eficiência nos processos. Então, como você não vai ter um orçamento buscando uma eficiência na gestão financeira da empresa, você tem que ter processos que realmente busquem essa eficiência, correto? As pessoas serem, digamos, saberem o que elas devem fazer em cada situação e essa noção delas basicamente tem que estar norteada ali para a economia e para conseguir obter melhores resultados. Liderança. Então, basicamente, as pessoas têm que saber, digamos, respeitar umas às outras e, basicamente, seguir aquilo que é passado para elas executarem. Muitas vezes, apesar de que falar que tem a questão da autonomia, obviamente, as pessoas têm que saber o norte para onde elas estão indo e, muitas vezes, a gestão de pessoas vai estar responsável por isso aí. Então, pode ter, às vezes, menos gestores, porque, teoricamente, tem menos hierarquia, mas não quer dizer que deixa de existir. Metas competitivas, estratégia contínua. Então, uma questão importante de falar quando se diz estratégia contínua seria a ideia de que o orçamento, a gente tinha o planejamento basicamente por um ano. A gente viu nos modelos orçamentários que não é necessariamente fácil e não são todos os modelos que permitem atualizações e modificações. Já no modelo que nem Beyond Budgeting, como você ali, as pessoas, digamos, têm mais autonomia e afins, muitas vezes essa parte de gestão de pessoas, essa parte do planejamento estratégico da empresa vai ter que passar novos nortes conforme a situação vai mudando.
Eles não têm, por exemplo, realmente algo tabelado que eles devem seguir, mas continuamente, caso ver se as equipes de certa forma têm que mudar a mentalidade e a forma deles agirem, isso tem que ser passado para elas prontamente. Então, isso não quer dizer que não vai ter análises constantes da situação atual, de determinados cenários, para ver o que realmente vai poder modificar e vai ser necessário modificar na estratégia da empresa. A administração antecipatória está basicamente linkado com a situação ali anterior. Mensuração e controle, motivação e recompensas. Detalhe importante, não é porque não tem orçamento que a empresa não vai estar lotada de controles também. Então aqui, no caso, você pode não ter um processo anual de planejamento da parte financeira da empresa para o próximo período, mas não quer dizer que constantemente você não vai ter que fazer ali um business intelligence para conseguir chegar e realmente antecipar todos os problemas possíveis para em tempo real e dando as devidas coordenadas para as equipes da empresa. Ok? Então ele é trabalhoso também, só que em geral ele permite essa flexibilidade que o mundo de hoje realmente demanda. Como funciona? Ele propõe um modelo de gestão descentralizada. Planejamento estratégico revisado constantemente em função do mercado. Metas e objetivos são traçados com base em diferentes indicadores financeiros. Ok? Então muitas vezes pode ser realmente o crescimento da empresa, entre outros objetivos que cada negócio pode ter. Aqui nessa imagem dá para ter uma noção bem interessante aqui do que realmente seria o modelo tradicional de gestão, basicamente aqui pautado em hierarquia, e o novo modelo emergente que teoricamente ele é mais descentralizado, tá bom? Então no caso aqui nós temos uma hierarquia e cada pessoa teoricamente responde para a pessoa que está acima. Então às vezes, determinadas tomadas de decisão, uma pessoa aqui na parte da base dessa pequena pirâmide vai depender da aprovação de toda a escala hierárquica. Já nesse tipo de formato, que seria talvez algo que pudesse se ver no modelo Scrum, gestão de projetos e afins, nós temos pessoas com mais autonomias e às vezes a pessoa não vai ser gerente de um departamento, mas sim pode ser, por exemplo, coordenador de um determinado processo que vai ter N pessoas abaixo dela, ou pelo menos de certa forma respondendo a ela ali, e em outras situações ele pode até mesmo, essa pessoa que é, por exemplo, gestora de um determinado processo, ela pode responder para outra pessoa que já é, digamos, gerida por ela nesse processo que ela é gestora. Não sei se ficou claro, mas pode ter uma espécie de onde não há uma hierarquia de uma pessoa que responde a outra simplesmente porque essa pessoa está num cargo diferente. Mas sim, cada pessoa pode ser responsável por determinadas atividades que vão se cruzar entre si ali e uma pessoa pode acabar respondendo para outra em determinadas situações diferentes. Acho que agora ficou melhor explicado. Enfim, você tira aquela questão de que tipo, tem pessoas que obedecem, pessoas que mandam, e simplesmente estrutura situações onde tem momentos que determinada experiência de tal pessoa pode realmente torná-la melhor gestora em determinada situação, mas em outras, outra pessoa pode dominar melhor aquela situação e pode acabar, digamos, sendo gestora dessa mesma pessoa. Ok? Então, realmente tem um compartilhamento dessa responsabilidade e um compartilhamento dessa questão da própria gestão e delegação de funções. Então, é algo bem interessante. Pode parecer até algo meio utópico, mas é algo bem aplicado. O que falamos? Acho que isso já foi falado até mesmo em aula, também foi falado durante os resumos. As empresas, muitas vezes, quando elas estão realmente crescendo, com mais flexibilidade e tudo mais, no caso, ou melhor, quando as empresas estão crescendo no início ali da sua fase disruptiva, esses negócios que realmente demonstram um grande potencial, muitas vezes eles vão estar muito mais flexíveis que eles vão estar na parte madura, correto? Mas isso aqui é fundamental, essa dinâmica, para que realmente isso consiga acontecer. No Beyond Budgeting, as metas e os objetivos são definidos pela alta administração, mas juntamente com os gerentes operacionais, com base na análise do ambiente e na construção de cenários, com 2 a 5 anos de abrangência sendo constantemente reavaliados. A ideia realmente é dar um norte para onde a empresa pretende chegar, dessa forma você vai conseguir fazer uma escadinha para tornar isso aqui realidade. Mas o problema é que o mundo é bem dinâmico e esse tipo de orçamento, esse tipo de planejamento, digamos, financeiro já foi criado com essa mentalidade, então constantemente vai precisar de revisões para poder adequar essa realidade e ainda assim conseguir tornar tudo mais motivador, perfeito? As pessoas têm que conseguir chegar onde realmente a empresa quer chegar. Não pode ser uma meta vaga, tem que ser uma meta realista, planejada de acordo com que as pessoas realmente consigam se planejar e coordenar suas próprias atividades para conseguir atingir seus objetivos da organização. Nesse modelo, a alta administração tem como função direcionar os gestores para os objetivos e valores da empresa, enquanto os gestores estabelecem metas aos seus colaboradores baseando-se na realidade e na satisfação direta dos clientes, pois são eles que estão na linha de frente. Podem ver que simplesmente aqui não tem uma questão que está desassociada à parte estratégica da empresa, na propagação de valor e realmente na meta da empresa ali, a missão e visão dela, ok? Aqui realmente tudo está sendo norteado para o crescimento da empresa onde a empresa quer chegar.
e não algumas coisas contraditórias que podem simplesmente acabar, digamos, dificultando ela conseguir atingir esses próprios objetivos. Conclusão, o Beyond Budgeting é um processo de gestão contínua e dinâmica, tem como objetivo aumentar o potencial de desempenho da empresa e oferecer poder aos que estão na linha de frente. Então a ideia dele, correto, é flexibilizar mais as ações da empresa, tirar um pouco dessa questão da burocracia e fazer as pessoas realmente enxergarem, por exemplo, o que a empresa quer e dar ferramentas para que elas consigam fazer isso se tornar realidade. Da mesma forma também que você vai investir em sistemas de recompensa para essas pessoas e que vai aumentar o engajamento delas e conseguir, digamos, alinhar elas com o objetivo da empresa, correto? Por meio dessas escolhas e dessas ações, você consegue que a empresa consiga atingir uma maior eficiência naquilo que as pessoas fazem todos os dias nas suas rotinas e ainda assim caminhar para o objetivo da empresa sem ser algo completamente amarrado e focado em coisas que muitas vezes são contraditórias com onde a empresa quer chegar. Perfeito? Eu acho que consegui passar a ideia central para vocês esse resuminho, ok? Gente, lembrando que toda aula tem uma atividade, no caso desse bimestre em particular, se eu não me engano, são 5. Cada uma delas vai valer 0,8, então, porque a gente faz 4 pontos de trabalho, perfeito? Então agora nós estamos no exercício 3. Ele está aqui embaixo, anexado, e peço para vocês que façam, beleza? Se tiverem alguma dúvida em relação ao conteúdo passado, sobre as últimas aulas, sobre qualquer exercício, mandem mensagem para mim no WhatsApp que eu respondo vocês prontamente, beleza? Talvez eu responda imediatamente, mas assim que possível eu responderei. Gente, muito obrigado por terem visto a aula até esse momento. Um grande abraço a todos, uma ótima semana e um bom fim de semana depois. Até a próxima aula. Tchau, tchau.